Agora a gente vai bater um papo importantíssimo, necessário, a respeito da mudança, né, na lei com relação ao racismo aqui no Brasil. Estou recebendo dois queridos aqui, Vinícius Mota, advogado, coordenador de pós-graduação de Direito Antidiscriminatório e Diversidade da Damage Educacional. E também a Tina Rios, que é cantora e influenciadora digital. Sejam muito, muito bem-vindos ao Revista da Cidade. Afinal de contas, assunto necessário e importante. Obrigada. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para entender um pouco mais o que aconteceu com a lei, para entender um pouco mais a diferença do que era considerado racismo, do que era considerado injúria racial e de que forma isso foi unificado agora na lei. É uma questão totalmente nova, foi agora em janeiro, né? Perfeito, perfeito. Faz alguns poucos dias que esse tema mudou. Foi dia 12, né? Dia 12. Até então, a gente compreendia a injúria como se fosse somente aquela ofensa para uma pessoa. Quando alguém te ofende, te xinga, né? E então se entendia que o racismo era algo mais amplo, quando você ofende, por exemplo, todas as pessoas negras. Ah, eu não gosto de negros. A consequência que a gente tinha nessa divisão era que a injúria tinha pouca repercussão jurídica, porque a pena era baixa, a pessoa fazia um acordo e nada acontecia. Eu ficava com a impressão de que era uma injustiça, digamos assim, da lei, né, em dividir essas questões. Afinal de contas, a atitude é racista de qualquer forma. A atitude é racista. Então, o STF já tinha até juntado as duas figuras, dizendo, olha, a injúria é um tipo de racismo. É racismo também, né? Tanto quanto. E a alteração na lei foi importante para justamente afastar aquela consequência de nada acontecer com a pessoa. Tá. Agora, então, na prática, doutor, o que muda? Um aspecto importante, né? O que a gente pode identificar? Se alguém te ofender, né? Se alguém te xingar, como aconteceu recentemente até com um rapaz famoso em que a vizinha chamou ele de macaco. Sai daqui, seu macaco. Isso é uma ofensa racista. Sim. Né? Com esse posicionamento da legislação hoje, essa pessoa pode responder, pode ser presa de 2 a 5 anos, não tem mais como fazer acordo. Agora aumentou a pena, né? Porque racismo era considerado mais grave do que a injúria, né? Em termos de pena e de consequência. Então agora igualou tudo para como o racismo era considerado antes. Agora ampliou para até 5 anos. E a consequência? Não tem mais como fazer acordo. Não é mais... ele não prescreve. Não prescreve, não tem como sair confiança. Ou seja, agora existe uma repressão para esse comportamento que nunca deveria ter sido admitido. Claro que não. Então ele é inafiançável e imprescritível. Tá, tanto a injúria quanto o racismo. Agora, como era antes? A injúria era uma pena mais leve, então? Era mais leve. A pena da injúria, ela ia até 3 anos. Com 3 anos, você conseguia fazer um acordo para o processo não ir para frente. Então, né, você não tinha muitas consequências. E como a injúria estava tratada... Passava o tempo, né? Caía no esquecimento. Exato. Como ela prescreve, né? Sim. Como ela era tratada fora da lei de racismo, tinha prescrição. Sim. Tinha fiança. Então, você cometia um ato racista, você ofendia uma pessoa... E tinha aquela coisa de pagar a cesta básica Exatamente. também, né? Que é uma pena bem leve, né? É bem leve, né? Agora, Tina, você tem um trabalho belíssimo também nas redes sociais, além de uma cantora maravilhosa, tão linda pessoalmente quanto nas redes, né? E aí eu queria saber como é que surgiu essa necessidade de falar sobre isso também, né? Que seu trabalho é muito, muito interessante. Devorei seu Instagram de ontem para hoje e adquiri muita cultura e muita informação nova por ali. Como é que surgiu essa ideia de falar a respeito disso, Tina? Bom, essa ideia surgiu quando eu me vi como mulher preta, né? Parece meio que óbvio, mas não. Acontece com muitas pessoas pretas ainda que não se enxergam como pessoas pretas. Então elas não entendem a luta, não entendem suas raízes e isso dificulta muitas coisas para que a gente consiga lutar nesse movimento, né? E foi quando eu comecei a entender como mulher preta e eu comecei a sentir o racismo e foi quando eu senti a necessidade de falar sobre isso. Você lembra a primeira atitude racista contra você, assim que você te marcou? A mais chocante, que normalmente é a primeira que dá aquele choque, né? Sim, de realidade. Que eu até contei nas redes sociais uma vez, foi que eu trabalhava numa multinacional e eu tinha um cargo, era secretária executiva. E eu tinha acesso ao elevador VIP dessa empresa, desse prédio. E às vezes os diretores pediam, pega alguma coisa para mim, vai buscar, ou sei lá, enfim. Eu usava o elevador VIP e eu sentia o olhar das pessoas, tipo assim, o que essa preta tá fazendo no nosso elevador?
Sentia que é um olhar, tipo assim, como assim, uma preta no nosso elevador? E eu, assim, eu contei esse depoimento no meu Instagram, porque até então eu não conseguia enxergar isso. Quando você consegue estudar, começa a estudar, você começa a perceber esses atos de racismo, como, por exemplo, seus traços são finos, você é uma negra linda. Isso é um ato de racismo, porque a pessoa está me comparando, eu estou mais próxima à pessoa branca porque eu tenho os traços finos. Retira então, sua negritude. Retira a minha negritude. Você é bonita porque não tem traços péssimo, negroides, né? não tem uma boca grande, o nariz grande. A pessoa acha que está sendo delicada e está Está sendo... fazendo um sendo elogio e está completamente equivocada. Erro, né? Agora, a gente tem dados aqui alarmantes, né? Dados lamentáveis com relação ao racismo, né? As denúncias a respeito de racismo hoje em dia, porque eles aumentaram 128% no estado de São Paulo entre 2019 e 2021. Tá? Bom, a Polícia Civil registrou 412 ocorrências de discriminação racial em 2019. Olha só como vai aumentando. 553 em 2020 e outros 956 no ano seguinte, quer dizer, em 2021. Apesar de ser um dado lamentável pelo tamanho, é algo a se comemorar, porque eu acredito que isso está aumentando o número de denúncias. Está dando também voz às pessoas e coragem para que as pessoas denunciem cada vez mais. Então, vocês acham que esses dados estão aparecendo mais ou os casos de racismo realmente estão aumentando? Eu tenho a impressão que são dois fenômenos. Os atos racistas parecem estar aumentando porque talvez mais pessoas tenham se sentido à vontade nesse sentido. Mas o fenômeno mais importante é que as pessoas estão cada vez mais debatendo esse assunto. É o que a gente está fazendo aqui. Exato. Estão percebendo que esse comportamento é inadequado. Porque nós crescemos no mundo... É inaceitável, né? A gente pode chamar de inaceitável. É inaceitável. Nós somos discriminados e é assim mesmo. É aceitável, É aceitável. Né? Porque desde pequenininho te discriminam. Uma dúvida que eu tenho, assim, terceiros, por exemplo, se eu vejo um ato de racismo, eu posso denunciar? Pode, claro. Pode denunciar. Boa pergunta, Léo. Um ponto importante é a injúria, agora dentro da lei do racismo, ela possibilita até que numa situação de injúria um terceiro vai e faça a denúncia. Que legal. Né? E o Ministério Público deve tocar essa investigação adiante, independente de qualquer coisa. Ele tem essa obrigação. Então, cabe a gente denunciar o racismo. Né? Tá. É até muito importante também. Agora, vamos falar também sobre essa educação antirracista que é tão importante, né? Assim como você falou, dessa normalização de determinados termos e falas, etc., que muitas vezes a gente conviveu na nossa infância. Isso já, para essa geração que está vindo agora, eu acredito que já vai ser bem diferente, né? Porque a conversa já é outra. Sim. E a gente já está levando esse conteúdo em diversas formas diferentes dentro das famílias e como conteúdos como o seu também, né, Tina? Hoje em dia a internet é muito importante. Tem gente que fala assim, nossa, eu aprendo mais na internet do que na escola, né? Porque realmente, até quando que eu estudava no colégio, eu não aprendia as histórias que eu conto hoje nas minhas redes sociais. Então é muito importante a gente levantar essas histórias que foram ocultadas no passado, para que as pessoas realmente entendam, né, o que aconteceu. Como eu conto histórias de personalidades pretas que foram esquecidas, Tebas, um arquiteto famoso que fez muitas coisas aqui por São Paulo, entre outras pessoas, Tia Ciata, e sem contar outras personalidades internacional e nacional também. Então é muito importante a gente resgatar o próprio Machado de Assis, né? Sim, as Machado pessoas falavam dele, mas não falavam dele como um preto, com a pessoa, né? preta, É muito importante. Esse resgate da autoestima, né? Como Sim. você coloca, eu vi num vídeo seu muito legal falando sobre isso. Nós somos filhos de reis. Reis né? e rainhas. Reis e rainhas, né? Descendentes de uma terra riquíssima de cultura e tudo mais. Então, acho que esse resgate da autoestima também é muito importante, né? Sim. Justamente para que a gente veja os números aumentando, mas pelo número de denúncias e não pelo número de absurdos aumentando, né? Hoje em dia. Agora, vamos falar desse outro lado, porque a gente sempre comenta, né, Leão, aqui, sobre esse anonimato que a internet dá muitas vezes para as pessoas, para fazerem essas ofensas. A gente fica aqui de queixo caído. Quando muitas vezes a gente vê que um caso absurdo não deu em nada, né? Justamente porque a pessoa estava ali protegida pelo manto da internet, como um fake ou etc. Só que nem tudo está protegido, né? Aparentemente. É isso que eu queria saber. Como é que está hoje em dia isso para que as pessoas que de repente não têm a sua visibilidade na internet também consigam fazer essas denúncias? Porque eu imagino que o seu conteúdo, que é maravilhoso, ninguém está livre de comentários horrorosos, né? Infelizmente. Como é que você lida com isso? Qual é o caminho que você faz com essas denúncias?
Bom, como eu estudo bastante, eu sei muito do meu valor, de quem eu sou, das minhas raízes, eu acabo não me sentindo tanto assim, né? Como outras pessoas que já têm a baixa autoestima, né? Se sentiriam. Mas eu procuro falar, gente, não deixem isso. Como, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre Inhaca, né? Que é uma ilha em Maputo, Moçambique, que as pessoas referem-se a mau cheiro, odor. E aí teve um rapaz que comentou assim, nossa, pessoal de Maputo deve ser bem fedido. E acontece muitas coisas assim. Só que ainda a plataforma ainda é um pouco, não está tão, ainda não está de acordo com a nossa nova lei, né? E ela não aceita, ela deixa passar isso, ela é muito impune. Mas eu explico o pessoal, eu falo como eles têm que lidar numa situação de racismo. Aliás, como é que você escolhe os assuntos para o seu blog? Antigamente eu tinha, como não estava tão grande nas redes sociais, eu ia escolhendo de acordo com a minha vontade. Descobri isso daqui. Eu vou postar isso aqui. Hoje em dia as pessoas me mandam muitas mensagens. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. E também tem as notícias atuais, Big Brother, reality show, casamentos, essas coisas. Então a gente tem que falar, a gente fala também que é muito importante para as pessoas também elas se verem naquela situação. Então hoje em dia eu escolho meus vídeos assim, de acordo com o pessoal. Um ponto que eu queria destacar, deixar bem claro para todo mundo, é que aquela ofensa que você comete na internet, ela não passa impune. Tem gente que imagina que a internet é uma terra sem lei. Isso não acontece. Você pode ser responsabilizado pela ofensa racista que praticar na internet. E considerando a nova legislação, se a ofensa é praticada nas redes sociais, na internet, nos grupos de aplicativo, a sua pena pode ser aumentada. E é importante a gente observar que a nova legislação ela buscou justamente pegar esses pontos onde as pessoas se sentem à vontade para cometer atos racistas. Na internet, nos estádios de futebol, que tem as ofensas. Então, existe uma consequência maior quando a ofensa é feita no contexto esportivo. Dentro de um estádio, mas Exatamente. mesmo sendo um evento cultural, estando dentro de um estádio, a o consequência fato do comportamento racista. Como a gente já viu muito na Europa, por exemplo, só para trazer o exemplo, de se jogarem objetos nos jogadores, sugerindo, olha, estou jogando uma banana. Nem precisa ir muito longe, né? Aconteceu muitos casos também aqui no sul do Brasil. E essa ofensa, jogar uma banana ou chamar de macaco, teve um caso que chamou muita atenção que o segurança do estádio fez uma denúncia, procurou seus direitos e os juízes disseram que chamar de macaco não era nada demais se você está agitado por conta do jogo. Você está com a emoção à flor da pele. Se eu estou emocionado, vou sair cometendo crimes? Que absurdo. Então a lei pegou esse ponto. Onde as pessoas estavam confortáveis em continuar reproduzindo o racismo, agora a lei está dizendo, olha, não pode na internet, não pode no esporte, não pode criticar a religião, no sentido de buscar desprezá-la, né? Essa lei entende etnias também, né? Quando a gente fala de asiáticos também, engloba todos os povos. E é uma dúvida aí pessoal, os LGBTQIA+, né? Também são acoplados nessa lei do racismo, né? Parece que a lei é a mesma, né? Porque entra na questão do aí, no preconceito. caso, na mudança, serve também para os LGBTQIA+. A legislação não entrou na comunidade, no tema, né, da comunidade LGBTQIA+, propriamente. O que a gente teve foi uma decisão que disse assim, enquanto não houver uma lei buscando reprimir a discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, por enquanto se aplica a lei do racismo. Então, já que existe essa, e os legisladores ainda não criaram uma específica, a gente vai usar esses mesmos Então, tem um precedente para isso, né? Serve. Existe essa decisão. Não tem uma lei, mas o entendimento é que ela se aplica também. Eu vou pedir ajuda da Rô para ela me ajudar a dar o crédito correto de uma entrevista que eu assisti com o Hélio. Me ajuda, Rô. Hélio, professor Hélio. Ela vai pegar o sobrenome dele, que eu assisti no Roda Viva, e ele estava falando sobre essa diferença, né? E eu queria que vocês falassem o que vocês entendem a respeito disso também. Para a gente entender esse racismo entranhado na nossa estrutura, que chamam de racismo estrutural ou institucional, e ele também nomeou como racismo sistêmico, né? Ele fez uma diferença aí de nomenclatura. O que vocês entendem a respeito disso e, enfim, como que esse racismo pode, aos poucos, a gente tentar diluir isso e não assumir como fazendo parte
parte, porque quando a gente fala que está estruturado, ele está ali, a gente não consegue tirar, a gente tem que tirar. Então, como que a gente faz para mudar isso? Ou o que muda, de repente, quando a gente muda uma nomenclatura como essa? Uma colega minha me deu um exemplo muito interessante para explicar racismo estrutural. Ela disse assim, imagina que você vai construir a sua sala, só que tem um tapete. Então você vai moldar as coisas em cima desse tapete. O tapete é o racismo. A sociedade brasileira foi construída tendo o racismo se concretizando em diversas esferas da nossa vida. Podemos chamá-lo de estrutural ou sistêmico. E não é porque é estrutural ou sistêmico que ele é incombatível. Ele foi construído. E por que ele ultrapassa várias esferas da nossa vida? Então, se nós formos pensar numa família, né? Um relacionamento interracial numa família pode gerar questionamentos naquela família. Nem todo mundo vai receber com tranquilidade. Tem acontecendo muita polêmica sobre esse assunto. E a questão das cotas, né? Que virou uma polêmica e as pessoas chamam de mimimi, né? Que é uma coisa, eu acho, importantíssima, porque mexe justamente com esse racismo estrutural, né? Porque a gente está meio que devolvendo, né, aos pretos aquilo que foi tirado deles, né? Eu acho que é um direito, né? E as pessoas não conseguem entender muito. Uma coisa importante que é aquilo que foi tirado e que continua sendo tirado. Ainda que nós pensemos agora, 2023, 2 colegas de faculdade, um branco e um negro, com o mesmo diploma. Quem vai chegar primeiro? Eles terão carreiras diferentes. Sim. Um ficará mais tempo desempregado. Sim. Um vai receber um salário menor. E a gente já sabe quem é. Né? Então, as cotas, elas são importantes para conferir uma vantagem pontual, que não compensa tudo que as pessoas negras vivem, não é? E tudo que elas passaram, né? Eu costumo falar para os meus seguidores. E quando o seu tataravô era, caixa de mercado, não desmerecendo a profissão, né? pelo amor de Deus, mas assim, os escravizados ainda estavam perambulando pelas ruas, porque não tinham o que fazer. Então, eles foram subindo de cargos e os escravizados, eles estavam ali ainda mesmo sem saber escrever, sem saber escrever, ler. Então, essa oportunidade, as cotas, é para a gente resgatar o que a gente não teve no passado, né? Que a gente não tinha como... Até hoje, a população preta é a mais pobre ainda. Então, a gente... Só para dar o crédito certinho, a Rô me passou aqui, o professor ativista Hélio Santos, que inclusive falando de cotas, ele está bem envolvido nesse projeto também, né? Foi ele Como que chama esse moço precursor que eu disso sou tudo. encantado com ele? Silvio Almeida, maravilhoso. Que homem brilhante, né? Sim. E que bárbaro que ele virou ministro. E né? ele tem um livro, Racismo Estrutural, que é muito bom, inclusive. Recomendo. Excelente. Sim, esse muito livro. bom. Vamos falar sobre as provas, então? Já que a gente está aqui comentando a respeito da lei, dessa mudança e tudo mais, o Leão tocou num ponto muito importante. Não dá tempo? Jura? O que a gente pode pegar como prova? Rapidinho, 1 minuto. Testemunho, Para as denúncias. vídeo, né? Print das suas conversas. Hoje muito passa por vídeo. Então, filmar a situação discriminatória, Se for na gravar rua, ver onde tem mensagem. câmeras ali, pede para o estabelecimento Seu liberar. próprio celular. Isso contribui sem sombra de dúvida. Tá, hoje tudo isso é considerado como prova e vai ajudar no processo. Vai ajudar. Tá bom. Ai, temos que fazer muitas conversas sobre Muitas! Estão super convidados a Foi super voltar. rápido, né? Obrigada pela presença, Obrigado, Tina, mesmo. querida. Agradeço. A Tina Rios, que é cantora e influenciadora digital, @Tina Rios, Tina com 2 N's, tá bom? Isso, e mais. isso, né? E Venha como que cantar sigam aqui lá, um viu, dia. gente? Vamos Verdade, gente, aquela música linda. Agora o Vinícius Mota, mais uma vez aqui, então te Agradeço agradeço mais uma vez. pela Obrigado, presença novamente, que é advogado, coordenador da pós-graduação de Direito Antidiscriminatório e Diversidades da Damasio Educacional. Leãozinho, até amanhã. Beijos. Amanhã é feriado, tá aqui, amanhã tá ao tá vivo. aqui, amanhã tá gravadinho. gravadinho. Beijos. Dignidade. Tchau, gente. Beijo. Ótimo dia.